A paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblicos. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se, dar o seu like e fazer os seus comentários. É importante escrever no canal, porque quando você escreve, você tem os nossos vídeos de primeira mão. Hoje, o vídeo de hoje, estamos continuando uma série de vídeos falando sobre as doutrinas da graça. Já há bastantes semanas estamos falando nesse assunto, não que tenha um desejo de querer esgotar o assunto, porque este assunto é muito gigantesco, mas para termos uma base do que significa doutrina da graça, para nós sabermos expor quando falarmos da graça de Jesus Cristo. E hoje é uma das doutrinas mais belas das Escrituras Sagradas que vou abordar hoje, que chama a predestinação. Deus, o que é predestinação? Deus predestinou seres humanos para a eternidade, antes da sua existência, antes dos homens existir, da humanidade existir. Pai, Filho e Espírito Santo decidiram na eternidade salvar homens e mulheres. Então se chama predestinação. É uma escolha de antemão, uma escolha antecipada. E muitos têm linhas de pensamentos diferentes, igual são arminianos, defende que primeiro Deus chama para depois Deus predestinar. Os calvinistas falam que Deus predestina para Deus chamar, para depois Deus chamar. Não sou nem arminiano, nem calvinista. Fui arminiano por muito tempo, mas enxerguei nessa doutrina uma interpretação muito rasa do que diz respeito à salvação. No arminiano, eles põem Cristo como possibilitando a salvação. Tipo assim, como se fosse querendo dizer que a salvação não é Deus que salva na sua totalidade. Deus apenas ajuda. Só que essa interpretação é muito fraca, irmão, porque a Escritura Sagrada deixa bem claro. Então vamos ver aqui o primeiro texto da predestinação. Efésios, capítulo 1, do verso 5 ao 11. Vejamos bem como é que está escrito. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente do amado, ao qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade,
segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer congregar nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Agora vamos ler outro texto, outro texto que está em Romanos capítulo 8 do verso 30. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, este também justificou. E aos que chamou, e aos que justificou, este também glorificou. Romanos capítulo 8, verso 30. Efésios capítulo 1, do verso 5 ao 11. Deus predestinou seres humanos antes da sua existência. E aqui nós vemos aqui que Deus predestinou, que predestinou, Deus chamou, os que chamou, Deus justificou, os que justificou, Deus glorificou. Na mente de Deus, todo esse processo já aconteceu. Porque Deus é igual a um engenheiro que faz uma planta de uma casa no papel e depois ele transfere ela para uma construção física. Assim Deus fez na eternidade, dentro do seu plano, do decreto de Deus, do decreto eterno, todas as coisas na mente de Deus como que já aconteceu, mas agora no tempo não aconteceu, No tempo acontece quando a pessoa crê em Cristo, pela pregação do Evangelho, ele atende ao chamado de Deus, e então o decreto da predestinação se cumpriu nele. Em Apocalipse capítulo 13, verso 8, e Apocalipse 17 e verso 8, diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Na mente de Deus, na eternidade, Cristo já foi morto. Cristo já foi morto. Na mente de Deus, nos decretos de Deus da eternidade. Mas no tempo, para se cumprir, Cristo teve que nascer de uma virgem, ser criança igual todos foram crianças, cumprir o seu propósito de ir à cruz, morrer para a humanidade, para cumprir os propósitos eternos de Deus dentro do tempo. Agora, muitos, igual por exemplo eu, já fui arminiano. O que é arminiano? Armínio foi um historiador, discípulo de Calvino, era holandês, Então ele discordou de Calvino, quanto Calvino cria na salvação pela predestinação. Ele defendeu a sua doutrina, Armínio, que o homem é salvo pelo livre-arbítrio, O homem é salvo, o homem é o homem que escolhe Deus, entendeu? O homem crê, aí ele é predestinado. Os arminianos defendem que a predestinação só acontece quando o homem crê.
Calvino cria que não precisava o homem crer para ser predestinado. Agora, e alguém fala, então, não precisa da pessoa crer, então. Entendemos bem. Dentro do decreto de Deus, aqui em Romanos capítulo 8, verso 30, está escrito que Deus predestinou primeiro, depois chamou, depois justificou e depois glorificou. Aqui é o plano eterno de Deus, na mente de Deus. Na mente de Deus, na eternidade. Todos os que vão ser salvos, Deus já predestinou. Deus já sabe. Então, esta expressão de Romanos 8:30 não é uma perspectiva humana. Aqui Paulo está falando de uma perspectiva de Deus, fora do tempo, na eternidade. Agora, para essa predestinação acontecer no tempo, para mostrar que a pessoa é predestinada, então é necessário primeiro a pessoa crer. Agora, não quer dizer que a pessoa só é predestinado quando ele crê. Não. Foi predestinado na vida eterna. Quer dizer, no sobrenatural, no atemporal de Deus, mesmo a pessoa estando no mundo, estando perdido, que Deus sabe os que vão crer nele, na eternidade a pessoa está predestinada. Agora, para essa predestinação acontecer no tempo, para mostrar que ele foi predestinado lá, e a predestinação, ela se concretizou no tempo, aí é necessário a pessoa crer. Então, quem é o Salvador é Deus. É Deus que desenvolveu esta obra. Então, diz a palavra que todo aquele que crê em Deus vem a Cristo. Primeiramente, o crente é dado a Deus, e depois Deus entrega ele a Cristo. É isso que está dentro das Escrituras Sagradas. É Deus que é o planejador da salvação. Cristo executa ela dentro do tempo. Agora, como nós lemos aqui, vamos ver aqui, em Timóteo, 2 Timóteo 1:9. Vamos ver como é que diz as Escrituras Sagradas aqui, como deixa claro para nós. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 9. Vejamos bem. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme sua própria determinação. Graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. O 10. Manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. A graça que nos foi dada
antes dos tempos dos séculos. Foi-nos dada e manifestada no tempo por amor de nós. Então, esta salvação, ela só aconteceu porque nós estávamos dentro do plano de Deus. Agora, a salvação se estende a toda a humanidade. E Deus salva gentes de todas as nações. Agora, não quer dizer que Deus, diz a palavra, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê. A salvação é só por aquele que crê. Então, muitos arminianos diz que calvinista fala que Deus salva só um grupo. Mas, irmãos, o que está escrito na palavra será mesmo que a salvação é para todos, sem exceção, ou é para todos sem distinção. O que a Bíblia mostra que a salvação é para todos sem distinção. Porque sem exceção ia abranger toda a humanidade. E Deus não vai salvar toda a humanidade. Porque aí nós estávamos defendendo o universalismo. Falando que Deus ia salvar a toda a humanidade. E a Escritura é clara em dizer que Deus vai salvar só aquele que crê. Só aquele que crê. É Cristo que salva. E Ele que mantém a pessoa viva. É igual a gente vai passando no caminho e você encontra um pé de manga, aquelas mangas tudo bonita ali. E por que aquelas mangas saem tão bonita e tão gostosa? Porque Deus preparou um ambiente circunstancial. A chuva, a água, o sol, preparou para ela um ambiente circunstancial para ela produzir. Então é assim, quando Deus salva o crente, Deus prepara para ele um ambiente circunstancial que mantém ele salvo até o fim. Esta a minha expressão. Deixar mais um texto para nós aqui, para terminar aqui esta nossa abordagem, João capítulo 17, do verso 10. Ora, todas as minhas ovelhas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Nele sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de Pai. Pai Santo, guarda em teu nome os que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Então, irmão, só é guardado aqueles que o Pai deu a Cristo. Então fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.